três pilares da ficção. Eu me arriscaria dizer que três grandes pilares sustentam o templo da ficção. E estes costumam ser os parâmetros que a gente utiliza para dizer se uma obra literária é boa ou não. E quando eu digo nós, eu me refiro a nós como escritores, mas também a nós como leitores, e também os críticos literários e os acadêmicos. Esses três pilares são 1. Linguagem, 2. Os personagens e 3. O enredo. Eu vou me concentrar detalhadamente em cada um desses aspectos, desses elementos, nos próximos vídeos, mas agora eu quero que vocês tenham um panorama de como eles se conectam e sustentam a ficção. A linguagem é como nós contamos a história. A escolha das palavras, como construímos as frases, os parágrafos, como a gente expressa nossas ideias e com que clareza e complexidade a gente faz isso. Os personagens são os agentes da ficção. São aqueles que atuam na história e a movem adiante. São aqueles que nos fazem rir e chorar, cujo destino nos obriga a ler a história até o final e de que é tão difícil nos despedir quando a história acaba. E por fim, o enredo é o que acontece na história. É a sucessão de vitórias e derrotas, os dramas, os conflitos e as cenas pelas quais desfilam os personagens até o desfecho. Todos esses três elementos são importantíssimos, só que são raros os escritores que conseguem dominar todos os três ao mesmo tempo. O que geralmente ocorre é que o autor acaba investindo mais tempo em um desses aspectos para aperfeiçoar a linguagem ou personagens, e ao mesmo tempo negligenciando a trama, ou, por outro lado, apostando suas fichas numa história cativante, emocionante, cheia de peripécias, e pagando o preço por uma linguagem mais descuidada. São dois extremos. De um lado temos os autores aclamados pela crítica, que ganham os grandes prêmios, que às vezes acabam imortalizados e suas obras são lidas durante muitos séculos. E no outro extremo temos os autores de best-sellers, com livros ágeis que as pessoas não conseguem parar de ler, mas que por causa do próprio ritmo frenético de produção, que às vezes tem que lançar 1 ou 2 livros por ano, que pode até fazer muito dinheiro para o escritor, mas que são esquecidos rapidamente e acabam em sebos e pontos de estoque, além de ser considerado como obras fáceis, obras simplórias. Esse é o velho duelo entre arte e cultura de massas. Essencialmente, nenhum melhor do que o outro. Principalmente porque há muitos livros clássicos que são ilegíveis, que são bem chatos, e há uma porção de best-sellers que são até bem escritos, só que acabam sendo desprezados pelo próprio sucesso. A lógica para muitos é, se o povo gosta, então é ruim. De qualquer modo, é preciso muita competência para poder se equilibrar sobre esses três pilares. E o seu foco em cada um deles influenciará o tipo de livro que você escreverá e quem serão seus leitores. Talvez a gente até possa incluir um quarto pilar menor, que une e dá sentido aos três pilares anteriores, que é a estrutura formal da obra. A imensa maioria dos best-sellers costuma se munir de uma estrutura formal bastante convencional, com começo, meio e fim. Geralmente nessa mesma ordem, às vezes com um flashback ou outro ocasional, mas sem grandes inovações. Começo, meio e fim. Pronto. Mas nem todos os livros são construídos desse modo. Muitos escritores preferem virar a forma do avesso e construir livros com estruturas muito inusitadas. Eu vou citar 3 exemplos. O primeiro do romance Jogo de Amarelinha, de Julio Cortázar. O livro possui 2 partes. A primeira é uma história convencional, com começo, meio e fim. Você começa na primeira página e termina na última página dessa parte. Só que no final de cada capítulo tem uns números entre colchetes. O que isso quer dizer? Esse romance também pode ser lido de maneira não convencional. Se você optar por essa segunda leitura, você acaba descobrindo um outro livro, com novos capítulos que estão nessa segunda parte, e para os quais você é guiado através desses números entre colchetes. Nessa segunda forma de ler, você não começa pelo começo, você começa pelo capítulo 73. E vai indo e voltando pelo livro de acordo com as indicações nas páginas. Então você não começa pela primeira página e não termina na última. Você vai saltando pelo livro. O segundo exemplo é do livro O Dicionário Khazar, de Milorad Pavet. Esse romance é escrito como se fosse uma enciclopédia, com os verbetes narrando as histórias dos Khazares, que foi um dos povos que dominou as estepes russas entre os séculos VII e X. Ou seja, você até pode ler o livro do começo até o fim, mas você também pode ler aleatoriamente cada verbete do modo como você preferir. Além disso, o livro é dividido em 3 partes. São 3 dicionários. Um dicionário cristão, um dicionário judaico e um dicionário islâmico. Às vezes, os 3 dicionários possuem o mesmo verbete, só que com pontos de vista diferentes de acordo com a religião. O terceiro exemplo é do livro Finnegan's Wake, de James Joyce. Esse é um livro bastante conhecido, principalmente por causa da sua inovação linguística. Nele o Joyce misturou e inventou novas palavras a partir das 20 línguas que ele falava, das mais de 20 línguas que ele falava, mas ele também é conhecido por sua inovação formal. O livro tem uma porção de notas de rodapé e também nas margens do livro, e eles constroem tudo que a gente sabe sobre narração e romance. Quando você presta atenção, a primeira frase do livro começa pela metade, ela é uma frase truncada. Quando você chega no final do livro, você tem o começo da frase. Então é um livro circular, você termina de ler, você tem que voltar para o começo para ler o resto da frase. Então você entra num loop, lendo o livro eternamente. Eu sei que esse tipo de experimento pode soar uma doideira para muita gente,
que muitos escritores são bastante ortodoxos, mas são modos inteligentes para brincar com a literatura e também com os leitores. Mas o que você precisa entender é que o modo como você sustentará a sua ficção sobre esses pilares, pendendo mais para o lado da linguagem ou mais para o lado do enredo, influenciará no seu público também. E de regra, quanto mais complexo for seu livro, seja linguisticamente, seja estruturalmente, mais difícil será para as pessoas entenderem o seu trabalho, e mais limitado será o seu alcance. As pessoas normais, e vamos pôr muitas aspas nesses normais, costumam gostar de coisas normais, coisas mais simples, sem precisar ter de pensar muito sobre isso e sem precisar empreender um esforço muito grande. Então eu quero que você reflita sobre seus hábitos de leitura e de escrita. O que conta mais para você? Um texto bem escrito? Personagens memoráveis ou uma história envolvente? Você prefere livros mais simples, com começo, meio e fim bem definidos? Ou gosta de um experimento que rompe com os limites e explora novas possibilidades? Eu vou guardar aqui a sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e até mais.